Senhor, eu de Felipe aqui mais uma vez. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que eu tenho algo para acrescentar no seu crescimento espiritual. Mas antes que eu comece a dizer, te peço aí um apoio, deixa aquele likezinho para ajudar, se inscreve no canal, deixa um comentário, para que assim nós possamos crescer juntos. Muito obrigado pela sua atenção. Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Lendo os dois, do princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observando esse texto, é muito interessante enfocarmos bem na necessidade de movimento, da necessidade de estarmos sempre se movendo de forma mental, de forma física, sempre estarmos fazendo alguma coisa. Porque se olharmos para todo o nosso contexto, sempre há movimento. Se você reparar bem, a Terra está girando em volta do Sol, a Lua está girando em volta da Terra. Se repararmos bem, tudo está girando. Até o próprio sistema solar, ele está se locomovendo pelo universo a uma velocidade de aproximadamente 170 quilômetros por hora. Como é que se prova? É só você observar na história de todo o progresso das eras que o planeta Terra passou, de eras frias e eras não frias, porque é a Terra se locomovendo em meio ao universo. É interessante enfocar que todo o universo ele está em constante movimento. Neste exato momento, o universo está se expandindo a uma grande velocidade. Isso nos dá a ideia de que Jesus ele foi verdadeiro quando ele disse: Meu pai trabalha até agora e eu também. Você pode pensar, e é evidente que você vai chegar a essa conclusão, que está falando num âmbito espiritual. Eu até concordo com você, mas tem muitas coisas que estão escritas na Bíblia que não teriam como ser tão completas devido ao fato do tempo em que foi escrito. Deus não ia trazer assuntos complexos para um povo que estava se organizando. Ora, quando Moisés recebe a revelação do livro de Gênesis, é bem verdade que Moisés recebe a revelação, uma revelação oral passada para ele, e ele vai escrever. As pessoas que estavam ali não eram tão capacitadas intelectualmente para entender uma mensagem mais profunda. É por isso que a Bíblia ela não vai trazer certos assuntos. Você pode ver que a Bíblia é um livro de fé e prática. É um livro que a gente usa a nossa fé, que nos traz fé e a questão de se praticar o que está escrito. Mas tem certos assuntos que a Bíblia não vai trazer. Como? Quando a gente observa o universo. Por que a Bíblia ia ser tão profunda e complexa para pessoas que não entenderiam? Mas ao mesmo tempo interessante que há resquícios ali, há indícios dentro do contexto bíblico que hoje que já apontava para o futuro. Interessante. Jó diz que as estrelas cantavam. Jó fala de constelações que só agora, nos tempos modernos, foi comprovado. Ou seja, eu logo entendo que Deus está dando sinais para nós neste tempo, neste futuro, do mesmo modo que ele disse ao profeta Daniel que a ciência se multiplicaria. Perceba bem. Então a Bíblia, mesmo sendo um livro escrito para povos mais antigos, ela nos dá sinais de coisas que iriam acontecer. E é interessante você entender isto, que tudo está em movimento. Tudo está se movimentando e nós precisamos também nos movimentar. De certa forma, não podemos ficar parados. É necessário movimento. É necessário não parar. A minha esposa amanheceu enferma e ela falou uma coisa interessante para mim.
e eu fui fazer as coisas da casa, ela falou, não posso me entregar. Ela tem falado isso muito para mim. Isso é um sinal, irmãos, claro, de que nós não podemos parar. Nós precisamos continuar, nos mover, porque o Espírito Santo não parou. Podia estar pairado sobre a face das águas, mas ele não parou, ele se movimentava sobre a face das águas, indicando ali que havia jeito, mesmo estando naquela situação, e uma explicação, talvez, dada para este contexto de terra sem forma e vazia, podemos trazer em outro vídeo. Mas o Espírito Santo ali estava dizendo que tem jeito. É interessante enfocar esse contexto que tem jeito, mas nós precisamos nos movimentar. Não podemos estar parados. É necessário andar, é necessário fazer acontecer. É muito importante enfocar que Jesus não ficou parado, ninguém esteve parado. Estavam sempre em constante movimento. É só você olhar para o universo, como eu já disse, e você vai entender que tudo está em movimento. Interessante você pegar um balde de água, faça essa experiência. Bote uma folha de mamão, ou de umbaúba, ou de alface seca, bote na água, tampe e guarde. Com 3 dias, você vai botar a luz do seu celular e você vai perceber que tem umas areias andando ali. Olha que interessante. Houve-se um movimento, um processo que trouxe ali uns seres minúsculos chamados de infusório, que tornaram aquela água um lugar habitável. Fora dizer, outras bactérias que estavam ali que a gente não vê. Tudo está em movimento. Se o seu corpo parar, você sucumbe. É importante estarmos em movimento. Nunca parar. Continuarmos. Dentro deste conceito, quando a gente fala para 3 tipos de pessoas. Preste atenção. Ambivertido, introvertido e extrovertido, como eu disse em outro vídeo, mas não expliquei. O extrovertido é aquela pessoa que se movimenta, fala o que pensa, age, age espontaneamente, o toma lá da cá. E existe pessoas mais difíceis como o introvertido. O introvertido é aquele que ouve e guarda para ele, é o tímido. E aquilo, tudo que ele ouve, enquanto o extrovertido ouve e continua, enquanto o extrovertido recebe uma crítica e ele vai trabalhar em cima daquela crítica para crescer, o introvertido ouve tudo e vai parando. Tudo aquilo vai magoando o introvertido. O introvertido é mais suscetível ao infarto, porque ele vai guardando tudo para ele. E o que eu digo? E há também o ambivertido, que é um caso interessante, porque o ambivertido ele mistura as duas características. Ele é uma pessoa extrovertida em horas e introvertidas em outras. Mas o fato de uma pessoa introvertida, essa palavra se encaixa que ela não pode parar pelo que ela ouve, pelo que ela vê. Porque a fé é aquilo que nós não vemos. Nós precisamos continuar. Eu digo para você que é introvertido, não vai pelo que você ouve, vai pelo que você está vendo. É necessário uma visão interior para você se conhecer e se gostar para prosseguir e não ir muito no que você está ouvindo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que o Senhor possa abençoar nossos irmãos que têm esta postura introvertida, de tímido, de se magoar com tudo, de não conseguir falar, de guardar tudo para si, que Deus venha fazer uma obra na vida desses irmãos, para que eles possam também entender que nós precisamos estar em movimento. É orar e sem cessar. Paulo fala, prega em tempo e fora de tempo a Timóteo. O que quer dizer isso? Não pare. Não pare. Pregue. Continue orando. Nós precisamos fazer. Fazer. Porque as coisas acontecerão quando nós fizermos. Deus abençoe. Continue conosco. Amém.